Para quem no momento está sem computador, mas precisa acompanhar as aulas, eu já citei para vocês que existem alternativas. Existe alternativa usando o navegador pelo browser e existe alternativa utilizando aplicativos, utilizando apps pelo celular. É claro, ó, se você está sem computador, você teria que usar o navegador do celular, né? Mas eu vou começar aqui apresentando para vocês um app que eu gosto bastante. Eu pesquisei muitos, acho que eu pesquisei uns 15 aplicativos e desses 15 ou mais, eu selecionei dois. Então vou apresentar nessa aula dois aplicativos para vocês. E uma aula separada, eu vou apresentar a opção pelo navegador. Então aqui eu vou começar, eu vou abrir aqui a Play Store. Eu vou começar com o app Java NIDE. Então você pesquisa assim, Java NIDE ou só Java IDE, deixa eu ver se ele vai. Vamos localizar aqui. Ó, a primeira opção, não sei se no celular de você vai aparecer a primeira opção, esse Java NIDE. Então é só apertar aqui. Então ele tem uma avaliação razoável, né? 4, o máximo é 5. Então eu vou instalar aqui Java NIDE. Eu acredito que tenha para iPhone também, eu não sei dizer de certeza. Pronto, então ele já foi baixado aqui, já foi instalado, Java NIDE. A primeira vez que você executa ele, você tem que dar permissão, né? Como vocês já sabem, qualquer aplicativo no Android. E ele já aparece as opções para você digitar o nome do projeto. Ele de cara, a primeira vez, já pede para você criar um novo projeto, mas nada impede que você crie outro projeto depois, que você tenha vários projetos. Isso que eu achei bem interessante também. Então eu vou dar o nome aqui de primeiro projeto. Vou começar com maiúsculo. O nome do pacote, vou colocar introdução. Lembre, pessoal, sem acento. E o nome da classe principal, que é que vai ter o método main, ou a função main, né? Eu vou colocar exemplo, ou vou seguir o raciocínio das primeiras aulas, meu programa. Ok, não precisa colocar o ponto Java. Veja que não precisei colocar o ponto Java, basta colocar meu programa, apenas dar o nome. E aqui ele já abre na lateral, ó, nessa lateral aqui, já uma estrutura de um projeto completo, bem parecido com o Eclipse. Deixa eu minimizar aqui. Então veja que ele abre numa espécie de diretórios, ó, dentro da pasta raiz do projeto, primeiro projeto. Eu tenho uma pasta app. Dentro da pasta app, eu tenho a pasta build e src. Veja que é bem parecido com Eclipse. Src vem de diretório, o source, né? Então é aqui que vai estar os arquivos de código fonte, o nosso código fonte. Essa build com certeza deve ficar os arquivos compilados aqui em classes, parecido também com Eclipse. E aqui eu tenho a pasta main, depois a pasta Java. Aqui muda um pouquinho, né, em relação ao Eclipse, mas não tem problema. E dentro de Java, aí sim, vem os pacotes, que foi o pacote que eu acabei de criar, introdução. E dentro do pacote introdução, aí eu tenho um arquivo, ou a classe, melhor dizendo, meu programa.java. Então eu vou dar um clique aqui. Veja que ele já colocou uma estrutura básica também semelhante ao Eclipse, com a função main, com a classe, né, com as chaves, o nome do pacote lá em cima. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Isso com os dois dedos eu consigo aumentar o zoom. Com uma certa dificuldade, né, mas aqui. Pronto, e dentro da função main aqui eu consigo editar. Deixa eu colocar, por exemplo, um print aqui. Ó, ele já tem o IntelliSense, que é essa inteligência, né? Você vai digitando, ele já vai mostrando opções para você autocompletar rapidamente. Isso é característica de uma IDE. Se bem, pessoal, eu já aproveito aqui para dizer, apesar de ter características de uma IDE,
de um ambiente de desenvolvimento integrado, uma IDE de verdade profissional, ela é bem mais ampla, bem mais completa. Esses apps aqui, eles são bem limitados. Por exemplo, você até pode fazer projetos com robustos, com interface gráfica e tudo mais. Só que na hora de testar, você não vai conseguir testar aqui com interface gráfica, por exemplo. Então você pode até programar aqui, mas na hora de testar tem que ser no computador. Aí não tem para onde correr. Por exemplo, se eu fizer um aplicativo para web, um site, um e-commerce de vendas e de produtos e tudo mais, eu vou precisar instalar todo um ambiente por trás, um servidor de aplicação. E para instalar um servidor de aplicação pelo celular, não dá. Então, você consegue acompanhar tranquilo as aulas de Java básico, até a introdução à orientação a objetos, mas para fazer uma aplicação mais robusta, para testar ela, uma aplicação para vender, aí não dá. Aí dá para estudar apenas, mas para testar não, beleza? Então eu vou continuar aqui, system.out.println. Então, apesar de ser bem chato, né, programar aqui utilizando o celular, pelo menos ele tem um IntelliSense, ele vai ajudar você a autocompletar. Print, vou colocar aqui, funcionou. O mesmo esquema, funcionou. Opa, funcionou, agora sim. É chato, viu, digitar pelo celular. Pronto, aqui ele já deve estar salvo e para dar o play, para executar isso aqui, é só vir aqui nesse playzinho aqui em cima, ó. Pronto, ele já abre o terminal, já com o resultado do nosso aplicativo e já dá pause no processo. Ele está aparecendo ali stop. Beleza? Então é só voltar aqui, ele volta para o código fonte. Se eu alterar mais alguma coisa aqui, deixa eu ver, dar play de novo, ele vai de boa. Então é bem prático para executar também. Não precisa compilar, depois executar. Ele já faz tudo isso aqui por trás, pelo terminal que está integrado a ele já. Pronto, deixa eu ver mais coisas aqui. Se eu quiser adicionar um novo arquivo, então eu posso vir aqui nessa barrazinha lateral, na raiz do projeto, na estrutura de pastas do projeto. Do lado do pacote introdução, percebo que tem um mais e um X. Ou seja, eu já posso excluir por aqui e já posso adicionar. Isso eu achei bem intuitivo e bem prático. Então, se eu clicar no mais aqui, veja que ele me dá a opção, ó. Você quer criar um novo arquivo, ele já mostra aqui em cima aonde vai ficar esse arquivo, vai ficar no diretório storage, emulated, 0, JavaN, IDE, primeiro projeto. Então aqui você já tem também o caminho da onde vai ficar esse projeto. Se for passar para um computador depois, essa estrutura de pasta, você já sabe o caminho que está no celular. Então eu vou criar aqui um XML file, não. Eu vou criar um Java file, um arquivo Java. Preciso dar um nome desse arquivo. Vou colocar aqui o nome segundo eu coloquei meu projeto, meu programa, não foi? Vou colocar exemplo 2. Aí aqui, deixa eu ver o que mais. Class. É uma classe, é um interface ou é um enum? Interface e enum já é um Java um pouco intermediário, né? Nem iniciante, nem avançado. É Java intermediário. A gente não vai ver nesse ano isso. Então eu vou escolher classe. O nome do pacote que vai ficar essa classe, introdução. A visibilidade é público ou private, ou privado. É public. Os modificadores, abstract, final. Não, a gente não viu ainda sobre abstract nem final. Criar uma função principal, criar, né? Para não perder tempo digitando no celular. Ok. Vou descer aqui o playzinho. Não precisei colocar o ponto .java. Então ele já criou aqui o arquivo exemplo02. Ele já criou um arquivo com main. E aí eu coloco aqui o system. Lembrando que system é com maiúscula, né? System.out.println. Veja que aparece aqui vários prints e dentro dele vários tipos. Tem float, que é decimal, tem int, tem long, tem string. Você pode escolher qualquer um, pessoal. Porque no final das contas você vai ter que digitar as aspas do mesmo jeito, que é quando é texto. Quando é número, você não coloca dentro de aspas.
por exemplo, quando você vai fazer um cálculo. Mas isso aí é detalhe para as próximas aulas. Então, vou colocar aqui também funcionou exemplo 2. E aí, executar no playzinho. Funcionou o exemplo 2. Beleza. Então, se eu quiser excluir um arquivo desse, eu venho no X, do exemplo 2, por exemplo. Tem certeza que você quer deletar esse arquivo? Ok. Pronto, deletado. Beleza, muito fácil. Outra coisa interessante que eu achei também é que você pode desfazer uma alteração. Isso eu achei muito massa. Outra coisa que eu achei interessante é que você pode localizar um find replace. Você pode localizar algum texto aqui, mas o nosso algoritmo não é tão longo, então isso aqui é desnecessário, essa procura. É mais quando você tem uma classe com muita quantidade de linhas, tipo 1000 linhas, e você deseja localizar várias palavras ao mesmo tempo, você pode vir aqui em Edit, Find e Replace. Você pode ir para o início da linha, Edit, Jump to End, ou saltar para o final do arquivo, ou saltar para o início do arquivo. Edit, Jump to Start ou Jump to End. Deixa eu ver o que mais. Você pode ir para uma linha específica, por exemplo, ir para a linha 5. Ok. Aí ele já saltou para a linha 5. Se eu vim em Edit de novo, deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Redo. Então você pode refazer também. Desfazer e refazer. Desfazer já tem aqui de cara. E refazer você tem que ir em Edit e Redo. Ok, deixa eu ver o que mais. Vem aqui nos três pontinhos. Aqui nos três pontinhos você tem mais opções de configurações, de mudar a aparência do editor, reportar um bug, compartilhar esse código com algum coleguinha, né? Você pode fazer aí a resposta da questão e mandar para algum colega. Pessoal, isso não tem problema. Você compartilhar experiências. Mas o que você não pode deixar de fazer é tentar. Tentar sozinho, quebrar a cabeça e entender. O que você não pode ficar é sem entender. Mas você pode ajudar o outro, ver como foi que o outro fez a forma dele, propor melhorias para o código do outro colega, ele propor para vocês também. Então isso tem que existir. Eu até exijo que vocês façam isso. Mas o que eu não, o que eu peço é que vocês não fiquem com dúvida, não avance a dúvida mais para frente, porque aí piora tudo. Aqui nos três pontinhos de novo. Então veja que tem a opção também de C, C++. Então se você estiver estudando aí C, C++, aqui também tem uma opção. Aqui tem uma opção que eu achei bem interessante também, que é esse Java Sample Code, que você tem, ó, várias explicações. Por exemplo, Java Language Fundamentals. Você tem exemplos de código básicos, você tem exemplos de contínuo e de funções de datas, exemplos de do while, loop, de for loop, de if else. Então você pode ver pequenos exemplos aqui para estudar, é interessante. Pronto, agora, por exemplo, se eu quiser fechar esse projeto e abrir um novo projeto, como é que eu faço? Porque se eu vier aqui nesse primeiro projeto, nessa pastinha, e clicar aqui no mais, ele vai adicionar uma pasta, você vai ver, ó, Java, ou Create Folder, por exemplo, ó, Create New Folder, vou colocar qualquer nome, PPP, ok. Ó, veja, se eu contrair o projeto, ó, ele colocou PPP dentro da pasta do projeto, dentro da raiz. Então, vou excluir aqui. Mas, na verdade, o que eu pretendo aqui, o que eu preciso, é criar um novo projeto. Então, para isso, eu venho aqui em File e vai ter a opção de New. E aqui vai ter a opção de New Java Console Project. Então, vai ser essa opção aqui. Eu dou o nome do projeto, vou colocar aqui segundo projeto. O nome do pacote, vou colocar também introdução. Lembrando, pessoal, que não pode colocar acentuação. Pelo amor de Deus, lembrem disso. E nome de pacote começa com minúsculo. A classe principal, se eu não quiser, não precisa, mas é interessante, né? Colocar aqui exemplo 01. Tudo junto, sem acento. E classe começando com maiúsculo. Ok.
Então, ó, veja que ele criou a mesma estrutura de pasta src e build. Então aqui eu tenho o exemplo 01. Veja, eu posso editar. Se eu compilar isso aqui, por exemplo, ali deu certo, mas não apareceu nada porque eu não coloquei nenhum print aqui. Ok, então se eu precisar criar um novo arquivo aqui, vocês já sabem como é só vir aqui no pacote, clicar em mais, do lado do pacote, escolher Java File, dar um nome para ele, escolher as configurações, pronto, é só voltar o vídeo aí que vocês vão, se tiver esquecido, vocês vão saber como é que faz. Pronto, mas se eu, por exemplo, agora eu quero voltar para aquele outro projeto, vocês já perceberam que aqui não abre dois projetos. Isso foi o que eu senti falta também. Mas você pode vir aqui em File novamente, Open, na opção Open, Open Java Project. E veja que ele já abre aqui aonde está localizada a instalação do aplicativo, né? Veja que aparece aí, ó, primeiro projeto e segundo projeto. Vocês não, cuidado para não abrir essa Java NDE, mas se abrir não tem problema, mas o único cuidado que deve ter é não excluir essa pasta Java NDE. Mas essa outra, por exemplo, primeiro projeto, segundo projeto, vocês podem excluir e fazer o que quiser. Por exemplo, vou abrir agora, né, que é o que eu pretendia fazer. Eu clico nela e não clico em mais nada, tipo nessa app eu não clico de novo. Veja que eu cliquei, mas eu posso voltar. Vou ter que ir lá de novo em File, Open, Open Java Project. Pronto. Primeiro projeto, eu quero abrir ele aqui. Dou um clique nele e já venho aqui embaixo, ó, na opção Select. Ele já me diz onde é que está esse arquivo dentro da estrutura de pastas do celular. Select. Pronto, ele abriu de volta aí o primeiro projeto e eu posso continuar trabalhando em cima dele. Tá ok, pessoal? Então esse é o aplicativo Java NDE e o próximo aplicativo que eu vou mostrar é o Decoder. Pronto, para instalar o Decoder eu vou aqui na Play Store, voltar aqui, colocar Decoder, ele já aparece aqui de cara. É esse aplicativo, ele tem um videozinho também, explicação. Essa aqui é a tela dele. Instalar. Vou abrir. Então essa é a primeira página dele. É só um tutorial aqui, né? Ó, você pode rodar seus projetos. Beleza. Ele diz aqui que tem um editor e um terminal. Próximo. Aí a estrutura de pastas parecida com o Java NDE. Um diretório de pastas. Você pode iniciar com templates. Parecido também com Java NDE, né? Que eu mostrei para vocês aqueles exemplos básicos para poder estudar por eles. Esse ele diz que tem mais de 30 mil templates. Agora, a diferença dele aqui é que você precisa fazer login. Ó. Você precisa entrar com uma conta de e-mail. Então, eu vou entrar aqui com minha conta do Google. Pode entrar com a conta do Facebook também. Vou escolher o do IFBAC. Então, login foi um sucesso. Aí ele está me perguntando aqui para atualizar a profissão. Eu vou colocar estudante, já que eu estou explicando para vocês, né? Salvar. Seria o perfil, né? Você tem um código de referência, eu não sei o que é isso, vou fechar aqui. Pronto. E aqui ele já diz Start Coding, esse botãozinho aqui embaixo. Veja que é um pouco confusozinho, mas tem muitas funções. Ao mesmo tempo eu achei bem legal. Ele diz aqui, ó, criar um artigo, ó, compartilhe seu conhecimento com a comunidade ou faça notas escrevendo artigos. Então você pode compartilhar algum tutorial e criar aqui, achei interessante. Criar um novo projeto, criar um arquivo, eu quero criar um projeto. Então vendo essa opção aqui, ó, criar projeto. E aí, ó, veja que tem várias linguagens. Isso é uma diferença para o Java NDE. Aqui você pode programar em HTML, Java, Python, C, Django, C++, C Sharp, Node.js, PHP Serve, Kotlin, Assembly tem aqui também, linguagem bem antigona. E Elixir, Erlang, muito massa. Flutter, Go, linguagens bem modernas aí. Lua, Objective-C, Pascal, Pascal antigo. Pio,
antigo, PHP, Prolog, R, ó, interessante, Ruby, massa. Então veja a quantidade de linguagens que você pode programar com ele aqui. Essa é uma das vantagens, por isso que eu estou apresentando as duas ferramentas, os dois aplicativos, para que, dependendo do seu objetivo, você escolha uma ou outra ou tenha as duas em mãos. Pronto, eu vou escolher aqui Java. Nome do projeto, vou dar o nome de meu projeto, criar. Pronto, aqui é só clicar em Open, não precisa escolher mais nenhuma outra opção. Ele está inicializando aí o ambiente para você, preparando todo o ambiente, configurando. Ok, então perceba aqui em cima que ele criou três abas. Então ele já trabalha com abas, coisa que o Java NDE não trabalha. Mas eu vou fechar aqui essa primeira, que é só instruções. Vou fechar também essa segunda, não precisa. Deixar só essa principal aqui, que é a main, né? Main.java. Então veja, ele já também coloca uma estrutura de algoritmo, uma estrutura básica, né, com a função main, e já coloca aqui o método system, a função system, println. Então veja, perceba que eu tenho aqui um desfazer e refazer também, e eu tenho um play aqui do lado direito aqui, ó, azulzinho. Acho que é azul aqui, né? Azul turquesa. Vou dar o play. Eu achei o output dele, ou seja, a saída dele do terminal, bem mais intuitivo. Ele abre aqui embaixo, né? Ele não abre uma nova janela. Então, nesse sentido também achei muito massa. Achei melhor do que o Java NDE. E ele já mostra para quem está iniciando o comando, ó, javac ou javac main.java. Ou seja, ele está compilando esse arquivo aí main.java. Depois ele está executando com o comando java o arquivo main, né? Aí ele já não coloca mais o ponto .java. Lembra da primeira aula que para executar não precisa colocar o nome, porque ele está executando aquele ponto .class, é aquele bytecode, é aquele código de máquina que foi convertido, né? E aí depois a saída hello Java que ele já tinha colocado aqui. Então veja, será que ele tem um IntelliSense também? Ele autocompleta? Vamos ver aqui. System. Ops, não apareceu, né? Vamos ver novamente. System. Ponto. Out. Ponto. Aí ele não tem. Essa já é uma desvantagem aí, ó. Print ln ou só print, né? Porque o ln é a diferença que ele pula a linha. Coloca aqui, olá. Fecha parêntese, ponto e vírgula. Ok, vou executar novamente. Cadê aqui? Tirar o teclado. Ele não mostra mais o executar aqui. O que é que eu tenho que fazer? Fechar o output. Aí sim ele mostra. Fecha o output no xizinho. Tem que parar a execução para poder dar o play novamente. Ele abre o output de novo, a saída, né, do terminal. Ele está compilando, executou, pronto, agora saiu olá, exclamação. Então veja as diferençazinhas, né? Então vai do seu gosto escolher esse ou Java NDE, o decoder ou Java NDE. Então vou voltar aqui, vou fechar de novo o output, vou parar, dar stop na aplicação. Então outra coisa aqui que eu percebi, ó, quando você dá play, opa, já tem uma propagandazinha aqui, ó, coisa que o Java NDE não tem. Isso aqui eu não tinha percebido. Então, ó, abrir não, vou fechar aqui em cima no X. Beleza. Pronto, vou fechar o output. Veja que ele não parou, mas se eu quiser executar novamente, eu não preciso parar. É só ir do lado do azulzinho aqui, ó. Ele abre o output novamente. Então, se você fechar o output, você pode abrir ele aqui novamente, ó, do lado do botão azul. Depois que você para, aí não, ó. Ele já mostra essa outra opção que você pode travar o código para ficar só em modo leitura, e aí eu não consigo editar. Se eu clicar de novo, aí sim eu consigo editar. Achei interessante isso aqui também. Ele tem a opção de tab para você indentar o código. Já tem aqui para facilitar as chaves, maior que, menor que. Ok. Deixa eu vir aqui nessa parte, parece uma pranchetazinha aqui.
Ó, ele abre do lado a estrutura do projeto. Então percebo que é uma estrutura bem simples, com o arquivo main.java, bem mais simples do que o Java NDE. Interessante. E aí, como é que a gente cria um novo arquivo aqui? Vamos ver como é que cria um novo arquivo. Vem nos três pontinhos aqui. É isso. Aqui tem modo leitura, comentários, compartilhar, renomear o nome do projeto, salva como. Não tem que criar um novo arquivo. Vamos fazer ao vivo aqui, pessoal, junto com vocês. Vamos ver onde é que eu acho. Vou novamente aqui. Vamos nos três pontinhos aqui do meu projeto. Ah, aqui sim, ó. Eu posso criar um diretório, ou seja, eu posso criar um pacote e vou na opção criar arquivo. Eu posso fazer um upload de um arquivo também, se já estiver pronto. Eu posso renomear, deletar e copiar ou mover essa parte de introdução. Eu vou criar aqui um arquivo. Vou colocar exemplo só. Exemplo 02. Criar. E aí vou fechar aqui. Vou copiar o código da classe main. Selecionar tudo. Copiar. Vou lá no arquivo exemplo 02. Colar. Vou apagar esses erros aqui. Vou apagar esse olá. Vou deixar só hello Java. Só para diferenciar do outro arquivo main. Vou lá no decode e vou ter que modificar para que ele execute agora o exemplo 02. Exemplo 02. E aqui também vou ter que mudar para exemplo 02. Esse comando "-cp" ponto é opcional, viu, pessoal? Você pode colocar só java c exemplo02.java. Beleza, eu vou parar, dar o play de novo. Vou lá em exemplo 02 para ver se tem algum problema. Sim, o nome da classe. Porque o nome da classe é exemplo. Tem que modificar isso também, pessoal. Tá vendo aí o professor se passando nisso. Pronto, class exemplo 02. Vou fechar aqui o output. Dar stop, dar play novamente. Ele diz que não está achando o arquivo exemplo02.java. Esse arquivo está no projeto aqui. Exemplo 02, exemplo 02, tudo certinho. Deixa eu ver o nome do arquivo. Exemplo 02. Vamos lá em decoder, no arquivo de configuração. Exemplo 02, tudo certinho. Ah, percebi. Eu não coloquei o ponto .java, né? Então vou rename. Mais uma vez eu me passando aqui. Tirar essa barrazinha do lado aqui que ele colocou, não sei porquê. Rename. Executar novamente. Ah, agora sim ele rodou. O exemplo 02. Então veja, pessoal, vou fechar aqui o output. Você pode fazer esse esquema aqui, ó. Se quiser vários arquivos no mesmo projeto, que é o ideal de se fazer, né? Se você criar um projeto para cada arquivo, fica estranho, mas seria uma alternativa. Você teria que fazer assim, ir criando vários arquivos. Por exemplo, eu vou para a próxima questão, que é exemplo 02. Aí estou aqui nela editando, né? Aí eu vou ter que ir sempre no arquivo de configuração e mudar aqui para ele compilar e executar essa nova questão que eu estou testando no momento. Quando for uma outra questão, tipo se eu quiser voltar para testar o main, faço as alterações, volto aqui para o arquivo decode e run e altero agora para o main.java. Entendeu? Então isso acaba sendo um pouco chato. Vai ficar naquele mesmo esquema que a gente fez com o bloco de notas, fazia as alterações no bloco de notas, ia para o terminal, aí tinha que compilar de novo e executar a cada alteração que for feita. Tem que compilar todas as vezes. Vai ficar um pouco parecido com aquilo lá, né? Então já não achei interessante isso aqui. Ou criar um novo projeto. Vamos tentar criar um novo projeto aqui. Então para criar um novo projeto, eu vou voltar aqui. Ó, exit project, você quer
fechar o projeto, né? Dar exit, sair do projeto, yes. Pronto. Seu projeto fica salvo aqui, ó. Você pode renomear ele ou deletar, ou abrir ele a qualquer momento. Ou você pode, deixa eu voltar aqui. Quer sair? Sim. Ou você pode fazer um upload dele, ó, compartilhar o código com alguém, pelo Instagram, Facebook ou WhatsApp. Se quiser criar um novo projeto, deixa eu ver aqui nas opções, aqui não, aqui essa modificação do usuário. Você vem aqui em Start Code novamente, criar Create Project, criar um projeto, escolhe a linguagem que você quer, Java novamente, dá um nome para o projeto, vou dar qualquer nome aqui, clica no botão criar, e é aquele mesmo esquema, né? Ele cria um novo projeto. Então você poderia fazer isso, criar um projeto para cada questão que você esteja fazendo, para cada algoritmo que você esteja fazendo, ou fazer aquele esquema que eu estava alterando o arquivo de configuração a cada vez que eu fosse testar um novo código, um novo arquivo. Eu tive outra ideia também para reduzir o número de esforço em estar alterando todas as vezes que houver um novo arquivo. Aqui no arquivo .decoder_run, a gente poderia simplesmente acrescentar aqui o nome da classe, tipo javac-cp main, e se houvesse outro arquivo, seria só acrescentando, por exemplo. Eu vou criar aqui um novo arquivo no projeto, create file, dar o nome de x.java, para ficar mais simples. Pronto, eu vou copiar o código fonte da classe main, selecionar tudo, copiar e vou colar na classe x. Ok, vou mudar o nome da classe aqui, não esquecer disso, né? O nome agora vai ser x, vou modificar apenas isso. E vou lá no arquivo .decoderrun e só acrescentar. Eu vou acrescentar aqui o comando javac, o "-cp não precisa. Colocar o nome da classe que eu estou querendo acrescentar, .java. Pronto, para compilar eu vou acrescentar também para executar com o comando java.main. Opa, main não, é x, né? É x em maiúsculo. Ok, pronto, acrescentei o nome do arquivo. Ou seja, eu não preciso estar modificando todas as vezes que eu quiser executar uma nova classe, eu só acrescento a mesma. A desvantagem é que ele vai ter que estar compilando toda vez vários arquivos. Se tiver uns 20 arquivos aí, você já deve ter observado que na hora de compilar ele demora um pouquinho. Então aí vai demorar ainda mais e vai exigir um pouco mais de esforço do celular e dos servidores também, que eu acredito que isso aqui está rodando em um servidor na internet. Pronto, vou dar o play. Não preciso vir aqui na classe que eu quero executar para poder executar. De lá mesmo, eu já posso vir aqui no play. Porque na verdade, quando você dá o play aqui para rodar, ele vai executar esses comandos aqui no terminal. Então, não importa onde você esteja, qual arquivo esteja aberto. Na verdade, o playzinho vai nesses comandos aqui. Ele deu um erro aqui, eu acredito que seja por conta desse pontozinho aqui, que esse pontozinho é só quando tem o comando cp, "-cp", né? Então, eu vou tirar esse ponto, eu vou deixar só javac é x.java e aqui embaixo java é x. Pronto, vou fechar aqui o output, vou dar stop e dar play novamente. Vamos ver se agora vai. Ele está compilando o arquivo main, compilando o arquivo x. Pronto, agora sim. E aí nós temos a saída dos dois arquivos. Outra coisa chatinha também é isso. Às vezes você está num arquivo que você não quer editar no momento e mesmo assim tem que estar vendo a saída desse arquivo. Dependendo do exercício aí pode atrapalhar um pouco. Bom, mas é uma opção aí para reduzir o esforço de estar alterando toda vez aqui o nome do arquivo. A solução é sempre estar acrescentando esse novo arquivo que você coloque. Outra situação também, vou fechar aqui o output, vou dar stop, é se você quiser acrescentar um pacote no projeto.
O decoder também ele deixa a desejar um pouco nisso, porque tem que estar com esse trabalho todo novamente, ou seja, vocês vão ver agora. Eu vou criar aqui um novo pacote, ou um diretório, né? Create Directory. Vou dar o nome de intro, fica mais fácil de digitar. Create. Pronto, ele já criou aqui. Eu vou ao lado dele nos 3 pontinhos e vou acrescentar um arquivo, create a file. Vou dar o nome de in.java, para ficar simples também, mais rápido de digitar aqui. Pronto, ele já criou esse arquivo. Eu vou copiar também o código da classe main. Selecionar tudo, copiar. Volto no arquivo in.java e vou colar aqui o código da classe main. Vou alterar o nome da classe. Se você esquecer isso, você já percebeu que ele dá um erro de classe não encontrada, né? O nome da classe é in. Vou no arquivo decoder, eu vou recortar esses comandos aqui. Eu vou trazer aqui para cima. Isso aqui pode apagar. Inclusive toda essa frase aqui, que aqui é só texto de informação. Aqui pode apagar. O terminal não executa esses comandos aqui. Eu vou colar. Não precisava nem ter recortado, né? Pronto. E aqui eu vou acrescentar o seguinte. Imagine que eu estou num terminal real. É por isso que eu acho que isso aqui está num servidor. E aí eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que entrar na pasta intro para poder executar o arquivo in.java. Como é que entra em uma pasta? A gente aprendeu que é através do comando cd. Aí cd, o nome da pasta, que é intro. Pronto. Entrei na pasta. O próximo comando eu já posso executar o javac. Javac. O nome da classe que seria in.java. E o próximo comando seria de execução. Uma vez que já está compilado, o próximo comando é só java in, ou seja, só java e o nome da classe. Pronto, dá play. Ele vai compilar primeiro a classe main, depois a classe x, depois ele vai executar, na verdade, a classe main, a classe x. Logo em seguida ele vai entrar na pasta intro ou no pacote intro, vai compilar a classe in, depois vai executar a classe in. Então é tudo isso que aconteceu aqui. Então veja como isso aqui pode ter algumas vantagens, porque você tem um controle de execução, poderia ser assim. Ou para quem está começando, como a gente começou lá no bloco de notas, né? Para aprendizado, para saber o que acontece por trás, para quem não tem computador e não pode fazer no bloco de notas e o terminal, aqui seria uma simulação de fazer no bloco de notas, que seria as classes aqui, e vir aqui no arquivo decode e simular os comandos do terminal. Então, nesse caso seria interessante. E aí, pessoal, a conclusão que eu tiro disso, analisando os dois apps, é que eu acho mais produtivo e mais fácil trabalhar com o aplicativo Java NIDE. Apesar do Decoder ter algumas vantagens sobre o Java NIDE, que você pode criar uma conta na nuvem, né? Ele roda no servidor, ele trabalha com várias linguagens ao mesmo tempo, ele tem essas abazinhas aqui, a estrutura de pasta dele é bem simples. Veja que ele já mostra o arquivo compilado, que é o bytecode, e o código-fonte. O output dele eu achei bem interessante, bem mais real, né? Simulando o terminal. Então tá aí, seja qual for a sua escolha, você vai conseguir acompanhar a disciplina de Java básico. Beleza, pessoal? Então fica essas duas opções aí de aplicativos pelo smartphone ou tablet para se programar algoritmos básicos de Java. Então, até a próxima aula.